Chegamos ao 6º episódio de Chespirito Sem Querer Querendo. E agora a vida do Roberto Gomes Bolanhos está bem diferente. Ele tá famosão, tá cheio de coisa acontecendo, tem pessoas saindo, pessoas chegando, um casamento que tá ruindo e tudo que a gente achou desse episódio é comigo e agora aqui no Fórum Chaves. O episódio já começa em 1973, trazendo aquele famoso acidente do tiro na própria mão, quando o Roberto se acidentou em uma gravação e teve que se afastar um pouquinho das criações ali de escrever na máquina, né, os roteiros da série. Isso não acho que seja tão bem abordado, é algo bem rápido, é só para lembrar que isso existiu. E tudo bem, eu gosto. Dizem até hoje que ele se feriu nos bastidores da gravação daquele quadro de Por Uma Mulher Formosa, não exatamente aquela versão que foi pro ar, mas uma versão que foi engavetada por causa desse acidente acontecendo em tela. Eu acho legal, acho bacana que seja o Chapolin ali nessa adaptação e beleza, eles não vão abordar dos esquetes, eles não vão abordar isso dessa forma. Mas não demora muito pra gente ter a Maria Antonieta de las Neves saindo da série. Só que aqui, como o episódio ele vai por uma abordagem mais da vida pessoal do Roberto, a gente não sente a saída da Maria. Meio que ela sai agora e daqui 2 horas volta, sabe? A gente não sente tanto a passagem de tempo assim. Ela ficou fora do elenco mais de 1 ano e meio, né? Ela sai em 73 e volta em 75, mas a gente só vê mesmo esse lampejo dela fora do elenco quando a gente tá vendo as turnês, né? E ela tá ali vendo a televisão e vê a entrevista do elenco ali numa turnê pela América Latina já. E essa cena em que a gente tem a turnê acontecendo ali, eles dando entrevista e a Maria assistindo essa entrevista, é uma recriação muito fiel à entrevista que o elenco deu ali em 1974, quando eles estavam indo a Nicarágua. Então é um momento que está milimetricamente pensado ali, reproduzido, muito fiel. A gente até pode fazer o comparativo aqui, né, da entrevista real com o que a gente vê na série. E é incrível, é muito bem feito ali, né? Platicaba ahorita, Chespirito, es la primera vez que salimos a trabajar fuera de México, entonces estamos muy emocionados de ir a trabajar fuera. Bonita, ojalá que nos vaya mucho, muy bien. Pues yo le platicaba a Chespirito que vengo muy emocionado. Yo también. Muy emocionado por la primera vez que vamos a otro país a trabajar. E mais uma vez, a gente vê todo o elenco sendo o elenco. E eu acho que aqui o Juan Lecanda, como o Carlos Villagrán, né, interpretando a versão dele ali, tá muito próximo, tá muito legal. E mais uma vez, são esses momentos que são pensados de uma maneira positiva. Também são positivas as inserções de imagens reais do Chaves e de toda a vizinhança se apresentando nessas primeiras turnês, em parte dessas turnês, na verdade. Então, a gente tem ali, claro, todos os takes que eles conseguiram pegar de outras emissoras da América Latina e gravações antigas do elenco de costas, pela questão dos direitos de imagem, conseguiram, e também temos mais do Roberto Gomes Bolanhos de Chaves ali. Então as coisas se mesclaram muito bem, né? E tornou esse episódio mais especial para mim também por essas inserções. Acho que isso também deve ser mais trabalhado nos próximos 2 episódios, né? Os 2 últimos episódios. E é absurdamente lindo. Então pareceu que ela voltou meio que por vontade de ser famosa e não por ela querer realmente voltar após um momento num outro canal. A gente não tem lampejo dela em outro canal de TV, a gente não tem lampejo dela trabalhando em outra área e nem sendo mãe, né? E esse é um ponto também. Se ela tivesse uma cena em que ela está começando a assistir Chaves sem a presença da personagem, grávida, e depois mais uma cena dela já com o bebê no colo, olha, passou um tempo, né? Teve um avanço aqui e tal. Não temos isso, mas me incomoda bem sutilmente. Bem sutilmente. Por quê? Porque não é o foco do episódio. Esse episódio ele vai focar muito mais, ele foca muito mais na vida pessoal do Roberto e na relação dele com a família e com os filhos. Mas já vou tirando da frente tudo que for de Chaves, de bastidores de Chaves, justamente para falar do que realmente é esse episódio, né? De como o Roberto pessoa está sendo mostrado aqui e como o Roberto, né, ser humano, talvez não seja tão bacana quanto a gente achava, né? E isso na visão dos próprios roteiristas que são filhos do Roberto. Então é um ponto a se levantar aqui de uma maneira mais clara. Eles não estão passando pano pro papai,
né? Isso é importante. Mas falando então do que está ali em relação à série. A gente tem, ventilando ali então a volta da Maria volta, e ela já vai reassumir todos os personagens que eram dela. E a gente tem ali ela voltando a ser enfermeira. O que incomoda muito a Florinda, que tinha assumido o papel de enfermeira na ausência aí da Maria por mais de 1 ano e meio. Por mais que esse 1 ano e meio não fique tão destacado assim. E ali a gente tem então a Florinda ficando extremamente irritada e indo até o Roberto e cobrando explicações. E é ali que a gente tem a primeira vez que o Roberto se deixa levar pela Florinda enquanto decisão criativa, enquanto decisão também do núcleo do elenco. A gente sempre se pergunta o que levou o Roberto a limitar a Maria Antonieta quando ela volta para Chaves e para Chapolin. Porque em Chapolin ela praticamente não fez mais nada, sendo que ela era a enfermeira do Dr. Chapatin, ela fazia as mocinhas antes, e quando ela volta é tudo a Florinda. Então o argumento que a Florinda joga ali é condizente, mas ao mesmo tempo mostra a manipulação ali da cabeça do Roberto, de que ela voltou e perde prestígio, então eu que estou aqui há tanto tempo, há tantos anos já, e que fiquei e fui fiel ao elenco, mereço continuar nos meus postos aqui de escalação, em Chapolin e tudo mais. É aqui que a gente também tem o Roberto levando a Graciela as questões do trabalho, querendo ela como parceira de decisões, e enfim, para comentar mesmo o que acontece ali. E ele leva esse ponto para a Graciela, e a Graciela meio que, ok, você tem que cuidar das suas 2 famílias, nós e o seu elenco, mas seja conciliador. Só que o Roberto nunca foi tão conciliador. Ele recebe essa dica para ser conciliador, mas o que a gente vê ao longo do episódio, ele realmente não se importando muito com o que está acontecendo. E a falta de pulso dele, até mesmo quando a gente tem aqui um Carlos Villagrán, né? E aqui agora eu vou começar a usar mesmo os nomes dos atores, sem ficar pensando, Marcos Bargan, Margarita Ruiz, você sabe quem é a Florinda, você sabe quem é o Carlos, então tudo bem. E o Carlos Villagrán ali, ele é extremamente chato, e inconveniente e mais estúpido o tempo todo. Ele poderia ser um pouco mais maleável, né? Eu sinto aqui que o roteiro tá certo, mas a direção pecou. Diferente da direção do episódio anterior, que foi muito boa, aqui a gente volta aos mesmos problemas do episódio 4 e do episódio 3. Da direção fora de tom, em muitos momentos. E o Carlos Villagrán ali tá fora de tom. Acho que é o maior problema, assim, pra mim no episódio, é a figura do Carlos Villagrán, mais ácida desde o começo. Faltou aquela coisa mais maleável dele ser encantador e irônico. Antes ele estava encantador e irônico, agora ele só está irônico e pé da vida. Isso não parece encaixar. Não parece encaixar, e a gente tem logo na sequência desse Carlos mais estressadinho, já em pílulas, né, ao longo do episódio, o ponto alto ali de uma discussão entre o Horácio, irmão do Roberto, que era o Godínez, né, e o Villagrán. Por quê? Pela questão dos direitos de música, de uso dos personagens. Cabe destacar que, na vida real, o Roberto só registrou os personagens em 76, justamente quando rolou essa coisa dos discos, da série, né, do elenco gravando as músicas que o Roberto compunha e tal. E um pouco motivado pela decisão do Villagrán. Ele já tinha assinado com uma outra gravadora, e isso é mostrado na série, só que é mostrado uma soberba do Carlos e também uma briga com o Horácio. Dizem as más línguas que realmente o Horácio era difícil de lidar, a Maria Antonieta fala sobre isso na biografia dela também. Então é possível que tenha tido esse atrito entre Horácio e Carlos, mas que não chegou no Roberto. E a falta de pulso do Roberto, a gente vê com o Carlos destemperado, e ele simplesmente fazendo, o que eu vou fazer? Eu fico assim, caramba, Roberto, você é o dono desse negócio todo. Pelo amor de Deus, pô, pulso firme. Não, ele olha e faz assim, parece um coitado. Fica assim, pô, isso daí, será que foi assim? A chance de ter sido assim é muito grande, porque o Roberto não entrou em conflito com ele até o final de 78, mesmo. Mas, poxa, aí sim, na vida pessoal do Roberto tá tudo desastrosamente ruim, porque o Roberto, a gente vê ele não sendo tão legal. A gente tá vendo o Roberto não sendo mais bacana como a gente achou que poderia ser, porque ele, não digo que ficou deslumbrado, mas ele perde o carinho. Ele perde a sensibilidade de ser alguém que tem uma família que ama ele. Ele não está muito interessado no que a família proporciona dentro de casa, ele está muito mais interessado no que a fama e no que o sucesso traz para ele fora. Pode ser o vício em trabalho? Pode ser o vício em trabalho, mas abrir mão
de momentos específicos com a família, como tirar férias, por exemplo, ou como priorizar a apresentação de balé da filha caçula, isso faz a gente quebrar um pouco a imagem dele sensato, carinhoso, ótimo pai, ótimo marido e tudo mais. O marido a gente sabe mesmo que ele não foi tão bom marido assim, mas pelo menos em relação ao ser bom pai, ali ele falhou. E são falhas que marcam ali em cena, né? Marcam porque ele sabe que tá errado. Ah, mas alguém pode falar assim, mas a Graciela tá sendo mostrada como vítima de tudo. Não. Você vê também que de fato ela não tem interesse pelo Roberto criador mais. Ela não tem interesse naquele Roberto que está fazendo sucesso. Ela queria o Roberto de antes, que estava mais dentro de casa e tudo mais, porque a figura da Graciela ali é de alguém que está acima de tudo para a sua família. E ela esperava um pouco mais disso do Roberto, mas o Roberto parece uma outra pessoa, ele está 100% voltado ao trabalho. Então, se por um lado ela peca por não demonstrar interesse no trabalho do marido mais, não tanto quanto poderia, o Roberto demonstra falta de interesse na família ao chegar fazendo birra e não querendo jantar com a família, não querendo sentar à mesa com os filhos. É triste quando a gente vê isso em cena, porque a gente está 100% do lado da Graciela nesses momentos. Pelo menos eu estive 100% do lado da Graciela ali assistindo. Ele pegando o final da apresentação da filha, mas não ficando. Ele não querendo que a Graciela vá ao evento da empresa, ao evento que ele vai ser homenageado e tudo mais. Então você vê que ele não está interessado que ela esteja junto, ela não quer ir, mas ao mesmo tempo não quer perder ele para esse mundo de estrelato que ele já está dominado, né? Já está dominando, com muita expertise, inclusive. E a gente vê ele se afastando da família. Por que ele não pode levar o filho no carro novo para o trabalho? Por que ele não pode estar junto com o pai? Por que não pode montar naquele carro? Por que ele não pode, jantar com a família na mesa? Por que ele não pode? Porque ele não quer. Ele não quer, ele está estressado com aquele mundo, ele está estressado com aquela casa, ele está estressado com a esposa. E nesse aspecto, ele só está assim porque ele quer mesmo, porque ele é assim. Porque ele se desligou totalmente daquilo que era o fio condutor dele e o que motivava ele a criar. Hoje em dia, naquele momento ali, ele já tem tudo o que ele quer, ele já tem tudo o que ele precisa e está focado em produzir mais e a família ficou em segundo plano, terceiro plano e às vezes em plano nenhum. E quando a gente vira toda essa chave pro evento que ele está participando ali, o evento de homenagem a ele que a Televisa ali está fazendo, é visível que ele está muito à vontade, que ele está muito, como é legal isso daqui. Por mais que o Roberto deixe explícito pro dono da emissora que ele não é muito afim desses negócios. E de fato, o Roberto não era muito fã desses eventos. Mas ali ele estava muito bem, cercado de quem ele gostava, de boa bebida, de boa comida, de pessoas bem vestidas, né? E sem a esposa. Esposa que depois, de certo momento, é convencida a ir. E aí o pessoal fala, nossa, mas ela foi e já saiu chorando? Que dramalhão, que novela mexicana. Eu não vejo assim, aí já está mais no subtexto. Eu vejo o subtexto ali como ela viu que ele está bem, ela viu que ela não precisa dela, ela viu que ele ali, naquele momento, tá feliz sem ela, tá feliz sem a vida que eles tinham, e ela entrar naquele salão, entrar naquela festa vendo ele sorrindo com todo mundo ali acima da escada, naquele mezanino, enfim, deixou ela mal, pensando em tudo que já tinha acontecido até ali, né? Um Roberto bom vivão, um Roberto que cria, trabalha e que não tem tempo para a família e que não tem tempo para ela e que visivelmente não quer ter tempo para ela. Então ela sai em disparada para fora da festa e desiste daquilo tudo, e já pega o carro e vai, o táxi. E o Roberto depois se toca, é avisado pela Maria e vai em disparada ali também, só que já temos a figura da Florinda para puxar ele de volta para a festa, para aproveitar aquilo tudo, e ela fala sobre o passado, deixar o passado, né, onde o passado quer estar e tal. Roberto, não te puedes ir. Esta es tu fiesta. Y esto no nada más es por ti, es por todos. E a gente sente ali que é de fato o início mesmo dos flertes entre ambos. A Florinda é mostrada logo no começo daquela forma ali brigando pelos direitos dela, né? Porque ela acha que é mais justo no elenco.
e tudo bem. Só que aqui a gente já vê esse caminho. Aliás, ao longo de todo o episódio, a impressão que dá é que o Villagrán, ali em 74 e tudo mais, é de fato o cachorrinho da Florinda. E é engraçado ver isso em tela. Tudo bem, não deve ter sido assim, mas para a personalidade de ambos é engraçado ver isso. Eu acho que enriquece um pouco a trama. Ao mesmo tempo, a gente tem o Henrique Segoviano, né, o Mariano Casasola, mas enfim, o Henrique Segoviano, flertando com ela e já convidando ela para um jantar em plena festa ali que acontece pro Roberto, né? Quería aprovechar este lindo ambiente que está totalmente a tu altura para pedirte de manera formal si quieres salir a cenar conmigo. Sabía que te traías algo. ¿Eso es un sí? Sí. Ali a gente já não tem mais o Carlos interagindo com ela muito. A gente vê a ruptura a partir do momento que o Carlos quer brigar pelo disco e ela não. Ah, mas existiu a briga pelo disco naquela altura dele ser tão escroto, assim? Não, mas dentro daquilo que narrativamente a gente tem no roteiro e adaptações que são feitas para que a gente consiga perceber uma coisa ou outra e que os fatos também ocorram de uma maneira minimamente aceitável para o público, é a justificativa que nós temos ali para mostrar ele se afastando. Ele tomando o lado dele sozinho, do que ele acha interessante brigar enquanto o que ele considera importante, né? Isso, né? Ele enquanto Kiko, ele enquanto, né, ator de parte do elenco. E a Florinda já tipo, não, eu não vou colocar o meu futuro na reta para acompanhar ele se depenando sozinho. Então eu vou ficar aqui na minha quietinha, ser respeitosa com o Roberto, ser respeitosa com o elenco, porque aí eu ganho muito mais. Né? É isso. O que a gente vê ali é basicamente isso. E temos uma participação muito especial nesse episódio, que eu não gosto tanto da forma como foi, mas a participação em si é muito boa, que é a Maria Antonieta de las Neves de verdade. Né? A Maria, ela interpreta aqui uma das secretárias do dono da emissora, né? Uma das secretárias do Sr. Figueiras, que seria o Emílio Azcárraga. E ela está em cena ali com o Roberto do Pablo Cruz, né? com o Chespirito ali, enquanto o Chespirito está esperando pela reunião. Essa mesma reunião daquela apresentação da filha, que ele acaba indo só um pedacinho e depois volta. É isso. ¿Usted sabe algo, Nancy? No, pero me pidió que por favor no se fuera porque sí necesita hablar con usted. Nada más está terminando una llamada telefónica. E é rápida, mas pelo menos ela tem algumas falas ali e tudo mais. A gente vê que ela já está um pouco mais debilitada em relação à saúde mesmo, né? Mas a interpretação excelente, plena, tranquila, segura e bem menos no automático do que o Edgar, que praticamente estava interpretando a si mesmo ali como Agustín Delgado no segundo episódio da série. Então aqui a gente tem uma rápida participação da Maria, que poderia ser um pouco diferente. Eu imaginava tipo, ela interpretando a mãe da Maria Antonieta da série, né? Meio que falando assim, filha, volta pro elenco, filha. Pede lá pro Roberto, as portas estão abertas. Sabe? Eu achava que ia ficar mais interessante, mas... Então, por tudo que foi disposto aqui, se fosse um momento, sobre Chaves, sobre bastidores de Chaves, que nota você daria para essa crítica? Eu daria um 6, 7, um 7 de 10. Mas como esse episódio é muito mais a família do Roberto e o Roberto, como a gente tem até a cena que eu acho graciosíssima do Roberto tentando consolar a si mesmo e brigando consigo mesmo ali para ser um bom pai, aquele momento que ele vê a Paulina colocando o disco para tocar e ele dança com ela ali ao som de No Me Lo Van a Creer, que foi regravada pelo Pablo Cruz e pelo Miguel Islas, né? Cara, eu até confundi achando que era a base original da música, né? A música do disco mesmo. Porque a recriação ficou perfeita ali, esse cover. E eles dançando ali, e ela colocando os pezinhos em cima dos pés do pai e tal, e dançando, e eu fiquei assim, caramba. O Roberto tem alma, ele só tem que parar de ser burro, ele só tem que parar de ser chato, ele só tem que parar de pensar só em trabalho. Valoriza essa família, valoriza essa esposa, valoriza esses filhos, sabe? Para de ser burro, cara. Mas isso não acontece, ele termina o episódio longe, distante de vez. E aí a gente começa a ter essa junção das linhas temporais ali. A gente está em 76, então a gente já está chegando muito perto do que a gente tem em Acapulco. E por isso a gente não teve Acapulco nesse episódio.
né? A gente não teve o núcleo 78 ali, justamente por isso. E também não tivemos a prévia do episódio seguinte. Muito porque agora a gente está nos 2 últimos episódios, né? Semana que vem é o 7, depois o 8 e acaba. Então, todas as tretas e situações e questões mais novela mexicana, aí sim, começam a acontecer a partir do próximo episódio e que a gente fica ansiosíssimo. Para esse lado mais familiar, sobre a vida do Roberto de fato que traz nesse episódio, sobre essas relações familiares dele consigo mesmo e com os demais, aí minha nota já é 10. Eu gostei muito do que foi mostrado aqui. Eu simplesmente amei. Eu consigo ver as falhas em relação ao tempo de algumas questões, como a saída da Maria, como o temperamento do Carlos e uma coisa em outra assim, mas o montante para mim é tão arrebatador para entrar na mente desse homem e na mente da Graciela também, que para mim é 10. Tá bom? E você, concorda comigo? Discorda de mim? Diz aqui nos comentários o que você acha. Deixa o seu like se você curtiu o conteúdo, se você está aqui chegando agora no Fórum Chaves, se inscreva no canal. Toda semana a gente traz vídeos para você sobre Chaves, Chapolin, Chespirito e todo o legado de Roberto Gomes Bolanhos na TV, no cinema, no teatro, nas músicas, enfim, tudo, né? Chespirito é Chespirito. Até o próximo vídeo e sigam-nos os bons!